Você sabia que o seu trabalho pode sim ser mais prazeroso? Você sabia que tem um jeito de você transformar a forma como você enxerga as atividades que você faz no seu dia a dia e transformar o seu trabalho, exatamente o que você já faz hoje? Não estou falando em encontrar um outro emprego, nem uma transição de carreira, não. Transformar aquilo que você já faz hoje em atividades que te tragam mais prazer e mais realização. Isso é possível e nos próximos minutos eu vou te ensinar uma ferramenta, um exercício para você entender como você pode transformar, ressignificar o seu trabalho para ter mais realização profissional. Bora assistir esse conteúdo que tá imperdível e não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, além de me seguir aqui nas redes sociais, tá bom? Beijo de luz, bora pro conteúdo. Como transformar as atividades, como ressignificar as atividades mais chatinhas que você faz no seu trabalho. Existe essa mágica? Existe! E eu vou ensinar para vocês um exercício prático para que você realmente consiga entender e identificar o que você pode fazer para transformar as atividades que você faz no seu dia a dia, que você não gosta, que você acha meio chatinha, em atividades com mais sentidos, em atividades com mais propósito e conseguir ter mais momentos de realização no seu trabalho, fazer mais coisas que realmente te fazem mais feliz, tá? Esse é o objetivo da nossa live de hoje. E eu quero começar, gente, falando uma questão de percentual, tá? Existe um estudo da psicologia positiva. Para quem não sabe, psicologia positiva é a ciência que estuda a felicidade, é a parte da psicologia que estuda a felicidade. Eu sou pós-graduada em psicologia positiva, eu não sou psicóloga, tá? Eu tenho pós-graduação em psicologia positiva, que é a psicologia que trabalha, que estuda com a felicidade das pessoas. E um dos temas que mais me interessam na psicologia positiva é a felicidade no trabalho, na carreira, na vida profissional da pessoa, porque essa é a minha especialidade. Então, eu fiz várias pesquisas, eu já estudei várias questões voltadas para esse assunto. E numa dessas pesquisas, eu soube que qual é o percentual que está ok de uma pessoa ter atividades chatas. Então, assim, quantos por cento das atividades que você faz no seu trabalho podem ser chatinhas, você pode não gostar muito de executar, e quantos por cento tem que ser legal para você realmente se sentir feliz, para você realmente se sentir realizado no seu trabalho. Então, vamos lá. Qual é o percentual? 25% das atividades que você faz, tá tudo bem se elas não forem tão legais. Tá tudo bem se elas forem atividades que você olha e fala, que saco, eu tenho que fazer isso. Sim, tá tudo bem, se for 25%. E 75% das atividades devem ser mais prazerosas, você tem que gostar. O ideal é que você goste, que você se adeque, que você sinta prazer, que você veja propósito nessas atividades de 75%. 25% pode ser um pouquinho mais chatinho. O problema é que, muitas vezes, eu percebo que muitas vezes mesmo, principalmente para quem está insatisfeito no trabalho, o que acontece? O inverso. Tem 25% das coisas que eu faço que eu gosto, mas 75% eu odeio. Opa! Problema! Você está com um problema. Se você inverte esse percentual, 75% você não gosta de fazer, você acha um porre, você fica insatisfeito, e só 25% você fala, isso aqui até que é legalzinho, até que eu dou conta de fazer, eu acho bom. Não tá bom, não tá legal. Isso significa insatisfação profissional. Por quê? Porque o ideal é 75%. Se você gosta, você vê propósito, você vê sentido, você trabalha com prazer, e 25% das atividades são chatinhas. É esse percentual. Lógico. Como, Carol, saber se eu estou no percentual correto? Simples. Vai lá, faz uma lista das principais atividades que você faz. Então, vamos lá. Exercício para você. Não é exercício para você fazer agora. Mas, ou se você está assistindo esse vídeo depois, dá uma pausa para você começar. Comece a listar todas as atividades principais, as principais, lógico, que você tem no seu trabalho. Então, coloca lá, responder e-mail, preencher planilha XYZ, fazer tal e tal coisa. Começa a listar. Você já fez isso na sua vida alguma vez? Muitas vezes a gente não faz a menor ideia das reais atividades que a gente exerce no nosso trabalho.
Lógico, sempre vão ter imprevistos, coisas que pedem para você fazer, coisas mais pontuais. Mas existe normalmente, em todos os trabalhos, mesmo no empreendedorismo, mesmo em trabalhos autônomos, sempre existe aquelas atividades básicas que você faz. Eu, como coach, então, eu produzo conteúdo, stories para as minhas redes sociais, eu produzo imagens para as minhas redes sociais, eu produzo vídeos para as minhas redes sociais, eu produzo lives para as minhas redes sociais, eu faço atendimentos individuais, eu faço coaching em grupo, eu faço mentoria, eu faço cursos online, eu tenho que fazer também enviar e-mails, eu tenho que fazer o quê? Enviar propostas, eu tenho que fazer o quê? Responder as dúvidas dos meus clientes no Instagram, no WhatsApp também. Então, assim, tô dando um exemplo das minhas atividades do meu dia a dia. E você também tem o seu rol de atividades. Então, a primeira coisa que você precisa ter clareza, para você perceber, eu estou dentro de 75% das atividades que eu faço são legais, são felizes, me deixam satisfeitas ou não? Por quê? Porque aí você vai conseguir identificar, opa, de uma forma matemática, de uma forma bem racional, se o seu trabalho, de uma maneira geral, está te trazendo mais realização e satisfação ou não. Então, faça o seguinte, exercício. Faz uma lista de todas as atividades costumeiras, rotineiras que você tem que exercer no seu trabalho. As pontuais, ok, são pontuais, você não precisa inserir. Mas se é pontual, tipo, toda semana eu tenho que fazer isso, coloca. É uma atividade que toda hora, toda semana, pelo menos você tem que fazer isso. E aí você começa a definir. Pode ser uma lista de, sei lá, 30, 50 atividades ou 10. Cada um vai ter a sua lista, cada um sabe o que faz. E vai fazendo, e eu sugiro que o quê? Você faça essa lista uma vez, então pega, anota, anotou? Tá, deixa esse caderninho, deixa essa anotação do seu lado durante uma semana no seu trabalho. E aí você vai vendo, ó, acabei de fazer isso. Isso aqui já pus na lista? Já pus. Aí no dia seguinte, você pega e faz mais um monte de coisa. Às vezes você vai lembrando, opa, não coloquei que eu faço isso, mas eu sempre faço isso. Aí você vai lá e complementa a sua lista. Para sua lista ficar bem completinha. Para você ter uma visão melhor de quais são as principais atividades que você tem no seu trabalho. Senão a gente fica naquela sensação de, sei lá, que eu faço, eu acho que eu não gosto, mas eu também nem sei direito o que eu faço, porque cada dia parece que eu faço uma coisa. A gente fica sem controle das coisas, sabe? A gente fica só se vitimizando, só reclamando. Isso não é o ideal. Então, você vai fazer a sua lista, e aí depois de uma semana que você tá lá, complementou, a sua lista tá prontinha, você vai começar a analisar. Isso me traz satisfação em fazer, eu gosto de fazer isso, ou não, eu não gosto de fazer isso. Isso não me traz satisfação. E aí você vai analisar. Satisfação, não satisfação. Satisfação, não satisfação. Depois você soma quantas atividades tem e aí você faz uma conta simples de matemática. Sei lá, tem 10 atividades no total, para facilitar a minha vida. 10 atividades no total. Legal. Se você tiver das 10, 3, até 3, você não gostar de fazer, tá tudo bem, tá dentro dessa margem de 25%, 30%, ok. Então, significa que, opa, o seu trabalho está dentro desse percentual ideal. Se mais do que 3, se você percebe que 4, 5, 6 atividades de 10 você não gosta, opa, alerta vermelho, significa que as coisas não estão tão legais, que as atividades que você está fazendo no seu dia a dia não estão te satisfazendo. Isso significa, provavelmente, que o seu trabalho também não está te satisfazendo, não está te ajudando a ter maior realização, não está congruente com você, não está alinhado com você, tá? Então, faz essa atividade e aí você vai ter esse percentual. Se for 25%, 30% negativo das atividades que você faz, que não te satisfazem, você está dentro de um percentual normal, é natural, mesmo em carreiras em que se tem realização, mesmo em carreiras em que se tem satisfação profissional, é natural 25% a 30% não serem atividades que você faz que te agradem tanto, que não são tão prazerosas, não são tão satisfatórias. Mas a maioria, 75%, 70% tem que ser legal, tem que ser prazerosa, tem que ser algo que te motive, tem que ser algo que te inspire, tem que ser algo que você faz com animação, com prazer, com satisfação.
Deu para entender essa primeira parte, para você fazer essa sua análise? Legal. E aí, beleza. Então, Carol, eu fiz a minha análise e agora eu já entendi quantos por cento eu tô. Se você tiver na margem de 25, 30% de atividades chatinhas, você pode fazer a segunda parte desse exercício, que é que eu vou te ensinar, inclusive, a fazer agora, com papel e caneta na mão. Mas se você tiver acima, aí com certeza você deve fazer. Por quê? Porque agora eu vou te propor um exercício prático para você analisar as atividades que você faz e aprender como que você pode fazer para ressignificar. Ressignificar, dar um novo sentido para aquelas atividades. Porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente entende como chata, mas não é que aquela coisa é chata, na verdade. É que simplesmente você não vê propósito para estar fazendo aquilo, não vê sentido para estar fazendo aquilo. E assim, quando você começa a entender que, opa, não, isso aqui é legal, de fato, eu odiava fazer isso, mas pensando bem, agora eu tô gostando. Por quê? Porque você dá um sentido, você consegue transformar as emoções negativas que você tinha ao fazer aquela atividade em emoções positivas. Como, Carol? Calma, como eu vou te ensinar agora, como eu vou agora te passar esse exercício. E vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, se você está assistindo o vídeo depois, não ao vivo, dá uma pausa, mas se você está assistindo ao vivo aqui comigo na live, vamos lá, papel e caneta em mãos, para responder as perguntinhas que eu vou trazendo para você e também ir fazendo essa análise de, opa, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, para a gente conseguir trazer esse novo sentido e transformar as atividades chatas em atividades mais prazerosas, em atividades com mais sentido, em atividades que vão te satisfazer mais. Beleza, vamos lá para o exercício. Primeira coisa que eu preciso que vocês façam. Lógico, papel e caneta na mão. Esse exercício, esqueci de falar, o nome dele, ele tem o nome de Job Crafting, tá? Job Crafting, que é como se você fosse, no inglês, job, né? Trabalho, crafting é fazer trabalhos manuais, artesanato. Então, é como se você fosse manusear o seu trabalho, você fosse lapidar o seu trabalho para que as atividades chatas possam se transformar em atividades mais prazerosas, mais satisfatórias. Essa é a ideia, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo. Você vai pegar um papel, né? Uma folha de papel e você vai escrever na folha do papel quais são as atividades que você exerce no seu dia a dia, as atividades que geram emoções positivas. Emoções positivas. Então, o que você faz no seu dia a dia que geram emoções positivas? Aí você vai pegar e vai fazer colocar todas as suas atividades. Então, falar com o cliente, compartilhar, estou falando no meu caso, compartilhar conteúdos nas redes sociais, fazer as minhas sessões de coaching, enfim, você vai colocando ali a sua lista de atividades que geram emoções positivas para você, que te fazem feliz, que você gosta realmente de fazer. Então, assim, quais são as emoções positivas que essas atividades podem gerar? Não é só felicidade, né? Porque felicidade é algo muito abstrato, vamos dizer assim. As atividades que te tragam alegria, que você faz aquela atividade com alegria, com um sorriso no rosto. As atividades que te trazem satisfação, aquela sensação de, nossa, estou fazendo isso, estou muito satisfeita em fazer isso. As atividades que te inspiram, porque às vezes é uma atividade desafiadora. Não que sejam atividades fáceis, não, às vezes pode ser uma atividade desafiadora, mas que você faz aquilo e aquilo te inspira. Ou atividades que te geram orgulho, sabe? Aquela atividade que você faz e que quando você conclui, você olha e fala, nossa, que orgulho de ter feito isso me fez tão bem. Sabe? Aquela sensação de, nossa, fui boa nisso, gostei. Quais são as atividades que geram esses sentimentos para você? Ou então pode ser uma atividade que é uma diversão,
que gere uma sensação, um sentimento de diversão para você. Eu, por exemplo, muitas vezes fazendo meus stories, ou até mesmo aqui as minhas lives, eu me divirto. Por quê? Porque é divertido, eu interajo com vocês, eu falo besteira. Então, são atividades que são, sim, da minha profissão, mas que muitas vezes me divertem, tá? Atividades que gerem interesse, que geram interesse. Então, você fica interessado. Às vezes, você tem que pesquisar alguma coisa na internet, se aprofundar. Não sei, cada trabalho tem um trabalho. Mas que você fica interessado, que você fica curioso, que você tem vontade de ir, de aprofundar, de dar o seu melhor. Ou atividades que geram amor, que você faz e que você enche o seu coração de amor. Por exemplo, eu, nos meus atendimentos de coaching, principalmente nos meus atendimentos individuais, que eu consigo pegar realmente na mão do meu cliente, mas também nos coaching grupos, nas minhas mentorias, são atividades que enchem o meu coração de amor e também de gratidão. Toda vez que eu recebo um feedback de alguém falando, nossa, isso que você falou para mim, às vezes até aqui nas minhas redes sociais, ou um comentário em um vídeo meu, enfim, isso gera tanta gratidão em mim, fala, caramba, tudo isso vale a pena, isso aqui, nossa, como eu gosto de fazer isso, porque eu sei que eu vou ajudar alguém. Essas lives, esses conteúdos que eu estou preparando aqui para vocês, me geram gratidão, porque eu sei que esses conteúdos, eles são de extremo valor, e que eu ralei pra caramba para aprender, e que eu fiz um monte de curso, e que eu faço esse compilado aqui para vocês, e que eu sei que esses conteúdos, se forem colocados em prática, se forem aplicados, eles têm grande impacto, têm grande transformação. E isso, para mim, não tem. Isso gera muito amor, me gera muita gratidão, me gera muita realização, inspiração. Então, quais são as atividades que você faz no seu dia a dia que gera esse tipo de sentimento para você? Você vai pegar e vai fazer a sua listinha. Beleza. Façam aí a sua listinha. E aí, logo em seguida, você vai fazer uma outra listinha, que são as atividades que você faz no seu dia a dia que geram emoções negativas. Tem atividades que geram emoções negativas? Opa, se tem? Tem também. Mesmo num trabalho maravilhoso, vão ter atividades que geram emoções negativas. Tá, e aí você vai começar a escrever. Por exemplo, quando eu tenho que editar os meus vídeos, não gera uma emoção positiva editar vídeos. Editar vídeos não gera. Outra coisa que eu fiz ultimamente, nas últimas vezes, que eu crio alguns anúncios, algumas imagens que eu vou fazer tráfego, né? Que eu vou distribuir pagando para as redes sociais, e eu tenho que testar aquela imagem para ver se tem, porque existem várias regras, tá? Para distribuição de conteúdo nas redes sociais. E uma das regras é, você vai postar uma imagem com alguma coisa escrita, não pode ter excesso de texto. A imagem é para ser imagem, não é para ser uma coisa cheia de, não é para ser um texto escrito. Não, se for texto escrito, normalmente o Facebook ou o Instagram, eles bloqueiam a veiculação daquela imagem. Então, ao invés de, alcançar 10 pessoas, alcança só uma. Então, diminui o alcance com aquele dinheiro que você colocou. Ou seja, você joga dinheiro fora. Então, existe uma ferramenta lá no Facebook que você consegue testar, antes de você criar uma campanha para distribuição paga nas redes sociais, você consegue testar aquela imagem para ver se o Facebook vai entender que tem muito texto na imagem. Então, isso é uma atividade que eu tenho que fazer e que é um saco, eu odeio. Então, testar texto na imagem, porque se tiver texto, você vai ter que reformular a sua imagem, você vai ter que ficar tirando o texto, diminuindo a fonte, enfim, fazendo vários testes. Da última vez que eu fiz, em uma mesma imagem, eu tive que fazer 15 vezes. Eu tive que transformar aquela imagem 15 vezes e testar 15 vezes para ver se ia dar texto na imagem, como é que seria, tá? Então, foi um porre. Então, isso é chato, me gerou emoções negativas. Testar texto na imagem. Outra coisa que me gera emoções negativas no meu dia a dia, deixa eu pensar. E aí você vai pensando. Eu tô fazendo aqui com vocês para dar tempo de vocês fazerem também. Outra coisa que me gera emoções negativas... Bom, preencher planilha. Eu não gosto de preencher planilha. Quando eu tenho que preencher planilha, isso me deixa desanimada. Então, assim,
Quais são as emoções negativas que podem existir no seu dia a dia e dentro das suas atividades? Podem ser atividades que te dão medo. Ah, Carol, como assim? Uma atividade profissional pode me dar medo? Sim, de repente, sei lá, eu tenho que toda hora fazer uma apresentação, toda semana eu tenho que fazer uma reunião e apresentar algum relatório para os meus superiores, e ter que fazer essa prática é algo que eu não gosto, eu fico com medo, isso me gera ansiedade. Enfim, pode te dar medo algumas atividades no seu dia a dia. Aí você vai lá e vai colocar as atividades que te dão medo. Ou então uma atividade, ela pode gerar raiva em você. Por exemplo, ficar testando o texto na imagem gerava raiva em mim. Eu queria explodir o Instagram falando, aceita logo a minha imagem. Ou, inclusive, gritava com ele de vez em quando. Inclusive, o Henrique vinha aqui e ria da minha cara. Porque eu falava, vai logo, agora você vai aceitar. E aí ele não aceitava, eu ficava pé da vida. Porque me gerava raiva. Então, essas atividades que te geram raiva. Atividades que podem te gerar tristeza. Então, você faz, principalmente às vezes quando você está fazendo algum trabalho que você não concorda com alguma atividade ou com a forma como está sendo feito, que aí você fica triste. Ou então, sei lá, quando alguma coisa acontece e não sai do jeito que você gostaria, que as suas atividades, aquela atividade que você faz, você fica triste porque se sente que não tem que estar fazendo aquilo, porque não é algo que te toca e tudo mais, e pode gerar um sentimento de tristeza. Ou então, pode gerar um sentimento de desinteresse. Sabe aquelas atividades que você faz no dia a dia e você fala, meu, que porcaria essa atividade que eu tô fazendo? Isso eu tô desinteressado. Carolzinha, beijo, minha linda. Saudade de você. Depois da quarentena vai ter nosso cafezinho. Então, pode ter atividades, por exemplo, que te geram desinteresse. Por quê? Porque, meu, você acha aquilo tão tosco, aquilo tão besta de fazer, que você não tem interesse, você não tem vontade, você não tem atração por aquela atividade, sabe? Você quer ficar procrastinando sempre aquela atividade. Por quê? Porque gera desinteresse para você. Ou então pode ser uma atividade que gera angústia, que, sei lá, toda vez que me pedem para fazer aquela atividade, meu Deus, me dá uma angústia. Eu odeio fazer aquela atividade. Meu Deus, eu fico angustiadíssimo quando essa atividade acontece. Então, essa pode ser uma emoção de angústia, de desgosto. Tipo, nossa, isso aqui que eu faço me gera até desgosto, eu não gosto. Tá vendo? Só para te dar noção das emoções negativas que as atividades podem gerar para você. Você tem que ter essa noção, tá? Frustração. Você se sente frustrado porque às vezes você não sabe fazer aquilo. E você tem que fazer. Então, às vezes pedem para você fazer uma atividade e você não sabe, e você já tentou de todas as formas proativamente aprender a fazer aquilo, mas você não consegue. Às vezes você não tem competência, às vezes você não tem habilidade, e você não tem para quem pedir ajuda, e você não tem para quem desabafar isso, e aí você fica frustrado fazendo aquela atividade. Toda vez que você faz aquela atividade te gera frustração ou te gera impaciência. Tem algumas atividades que eu faço que eu falo, meu Deus, que saco, não termina nunca. Me gera impaciência. Edição de vídeo é algo que me gera um pouco de impaciência, sabe? Depois ficar renderizando lá 300 horas o vídeo, eu falo, vai lá o computador que eu quero editar outro vídeo para ser rápido. Me gera muita impaciência, insatisfação, enfim. São alguns sentimentos negativos que as atividades que você faz no seu dia a dia podem te gerar. E aí você vai colocar as atividades que geram sentimentos negativos. Se você tiver feito aquela listinha de todas as atividades que você faz, vai ficar mais fácil de você depois distribuir essas atividades dentro dessas listas. Então, é uma pré-atividade. A primeira coisa que eu falei aqui no começo do vídeo, no começo da live. Então, você pode primeiro listar todas e aí depois você vai separando. Opa, essa atividade me gera emoção positiva. Opa, põe ela aqui. Depois, isso me gera negativo. E aí você vai fazendo essa sua análise para depois fazer a análise de quantas que tem em cada um. Show? E aí, essa é a primeira etapa. Listar, colocar na lista as atividades que te geram emoções positivas e atividades que te geram emoções negativas. Ai, eu sempre babo bebendo nesse copo, é impressionante. Aí, o segundo passo é você... Segundo passo é você refletir o que você pode fazer de novo
ou de uma forma diferente para aumentar as atividades que te geram emoções positivas. Então, o que eu posso fazer de novo? Ou como eu posso me reinventar em alguma atividade que para me gerar mais atividade, mais uma sensação de emoções positivas. Então, sei lá, poxa, eu olho aqui para as minhas atividades que me geram emoções positivas e eu percebo que eu gosto muito de fazer, sei lá, de conversar. E eu sinto que eu poderia fazer um podcast e que se eu estivesse fazendo podcast, isso também me traria mais emoções positivas. Opa! Então, e eu não faço podcasts ainda, então eu posso colocar, fazer podcasts. Isso vai me realizar, isso vai me deixar mais satisfeita. Então, é uma atividade nova que eu vou estar fazendo, que eu ainda não faço e que eu sei que vai me gerar mais satisfação. Por quê? Porque a ideia é aumentar as atividades que geram emoções positivas. Você tem que fazer esse up. Mas aí, de repente, eu falo, nossa, mas não, eu não quero pôr mais atividades ainda para fazer. Eu tô vendo que tá meio escura porque a luz tá apagada, mas tá tudo bem, né? A iluminação tá até ok. Mas aí, deixa eu acender a luz. Mudou nada, basicamente, né? Mas um pouquinho mudou. E aí, você pode pegar e também fazer atividades que... Não, eu não quero pôr atividades novas, Carol, que geram emoções positivas, mas eu posso encontrar outras formas de fazer essas atividades chatas, eu posso tentar transformar elas, tá? Então, uma forma diferente para eu transformá-las, que aí é o terceiro passo já da nossa atividade. Ou seja, eu vou olhar para as atividades que me geram uma emoção negativa e eu vou falar, tá, o que eu posso fazer para sentir mais felicidade, não ficar tão impaciente, por exemplo, nessa minha atividade de editar vídeos, que é algo que eu não gosto. E aí eu vou analisar se existe uma outra forma. Por exemplo, eu fico impaciente para a hora de editar os vídeos. De repente, se eu comprar um computador mais rápido, um computador mais veloz, ou se eu comprar um sistema de edição mais rápido, eu posso não ter a emoção de impaciência na hora de editar os meus vídeos. Por quê? Porque vai ser mais rápido e isso vai me deixar mais satisfeita. Então, eu transformo uma atividade negativa em uma atividade positiva. Porque aí, sendo rápido, eu vou falar, caramba, olha, em uma hora eu já consegui editar 3 vídeos. Vai me dar uma sensação de satisfação, uma sensação de orgulho. E aí, eu transformei uma atividade negativa em positiva. Ou então, por exemplo, eu posso encontrar propósito também para essa atividade. Por exemplo, preencher planilhas, que é algo que eu não gosto. Só que aí está, por exemplo, uma das coisas que eu tenho que preencher planilhas é preencher planilhas para fazer o meu balanço financeiro. É uma das planilhas que eu preciso preencher e que muitas vezes eu não faço, inclusive. Por quê? Porque eu não gosto. Só que aí, quando eu tiver que preencher planilha, ao invés de eu pensar, poxa, que saco, eu tenho que preencher uma planilha, eu posso pensar e ressignificar esse pensamento no sentido de, caramba, agora eu vou organizar as finanças da minha empresa. Agora eu vou olhar para a minha empresa e vou entender como que está o balanço. Quanto que está entrando, quanto que está saindo, quais são os meus gastos fixos. Então, eu posso olhar com um olhar de curiosidade para essa atividade. E não com um olhar de desinteresse, com um olhar de que normalmente é o que é. De que, isso aqui é meio cansativo, que, eu não gosto muito de preencher. Não, eu posso olhar com um olhar de curiosidade, com um olhar de interesse, para saber como é que tá as finanças da minha empresa. Por quê? Porque eu quero saber, sim, como estão as finanças da minha empresa. Eu só não gostaria de preencher a planilha. Mas se eu não puder delegar essa atividade para alguém me trazer esse resultado, eu tenho que fazer. Então, é uma possibilidade que eu posso ressignificar a forma como eu enxergo essa atividade negativa. E também existe uma outra possibilidade. A outra possibilidade é você buscar delegar a atividade para outra pessoa. Então, sei lá, eu vou contratar alguém para editar os meus vídeos. Se eu não conseguir, por exemplo, um computador melhor, se eu ver que vai sair mais caro comprar um computador ou um software melhor,
eu posso simplesmente falar, olha, eu não vou mais editar vídeo, porque isso está me gerando uma emoção negativa e eu não quero isso. Eu quero que meu trabalho tenha mais emoções positivas do que negativas. Então, eu vou delegar essa atividade para alguém para eu não ter que fazer mais isso. Então, opa, aí o que acontece? Eu risco. Ah, mas isso vai ter um custo? Vai. Ok. Mas eu prefiro que tenha um custo, e aí eu vou analisar. Aí eu preciso fazer minha planilha financeira para analisar. Esse custo cabe nas minhas contas? Cabe. Ah, legal, então eu vou delegar para alguém. Não, não cabe. Opa, então como que eu posso ressignificar para essa atividade ser algo mais prazerosa, ser algo que eu consiga transformar de gerar emoções negativas, que são medo, tristeza, raiva, impaciência, desinteresse, enfim, quais outras? Desgosto, angústia, ansiedade, para uma atividade que me gere alegria, diversão, prazer, inspiração, orgulho, satisfação. Essa é a ideia. O exemplo que eu dei ali antes de, por exemplo, uma atividade que você toda semana tem que apresentar, fazer uma reunião com os chefões da sua empresa e apresentar relatórios. Poxa, essa é uma atividade que você faz que muitas vezes te gera medo, que te gera angústia, ansiedade, certo? Vamos supor que é isso. Tá, como que eu transformo essa atividade, Carol, numa atividade que me traga mais prazer, que me traga mais motivação, em que eu consiga ter orgulho de mim, que eu me sinta mais estimulado para exercer e transforme essa atividade que me gera uma emoção negativa, ou seja, que está na linha da insatisfação, que só pode ter 25%, eu transformo ela para uma atividade acima, que é a linha da satisfação, que deve ter, o percentual ideal é 75% para mais. Como que eu faço isso? Depende. Aí você vai ter que olhar para você e entender. Tá, por que eu tenho medo? Poxa, porque eu não tenho muitas habilidades, sei lá, para apresentar, eu sinto que eu travo, eu sou muito tímido, enfim. Ou então, eu nunca estou muito preparado para fazer essas apresentações, porque eu tenho muito trabalho e eu tenho que fazer sempre de última hora essas apresentações e eu não consigo ter o tempo suficiente para me preparar. Então, legal, você entendeu o porquê. Aí, para você ressignificar, você precisa primeiro entender o porquê aquela atividade está gerando aquelas emoções negativas, aonde que está o problema. Então, eu dei algumas possibilidades aqui nesse caso, desse exemplo que eu estou dando. Então, eu entendo o porquê. Bom, vamos supor que é porque você é muito tímido e você não se sente habilitado, você não se sente muito capaz de falar em público. Tá, uma possibilidade que você pode fazer é buscar vídeos, por exemplo, no YouTube sobre dicas de oratória e começar a treinar oratória e começar a treinar apresentação. Às vezes, você pode começar a fazer slides para te dar aquela base, para você não ter esse medo de travar na hora e não saber o que falar, entende? Então, você começa a fazer, ou então você pode fazer algum curso em específico de oratória. Poxa, existem tantas coisas aqui na internet hoje em dia, gente, que assim, é meio incabível a gente falar, eu não melhoro porque eu não sei como melhorar. Cara, joga no Google. Joga no Google. Não sei o que não existe no Google. De verdade, sabe? Lógico, às vezes vão ter coisas que não são perfeitamente adaptadas para você, mas aí você lê um artigo sobre esse tema, vê um curso, vai ver um vídeo, faz algum curso online, agora principalmente nesse período atual. Então, assim, você tem possibilidade. Vamos supor que o problema era esse da timidez, de não sentir muito capaz, de não sentir muito capaz de fazer apresentações. Mas vamos supor que não, que o seu problema não é isso. A apresentação eu até me falo. O problema é que eu não tenho muito tempo, Carol, para me preparar. Porque tudo essas reuniões, eu tenho tanto trabalho e, tipo, a reunião é sempre de quinta-feira e na quarta que eu tenho que fazer, ou então na quinta de manhã para apresentar à tarde. Isso me gera muita angústia, muitos problemas, muitas questões. Tá, calma, ok, se está faltando tempo para você, você já pensou em conversar com o seu superior e falar, poxa, chefe, essas apresentações estão me fazendo mal, porque eu não estou conseguindo me preparar, eu preciso de mais tempo, eu estou sobrecarregado demais nas minhas tarefas. Tem como, por exemplo, aumentar o meu prazo para entregar tal coisa que eu faço, para que eu possa me preparar melhor
para essas apresentações e melhorar os meus resultados, melhorar a minha performance, porque isso é muito importante para mim. Tcharam! Mágica! E aí você vai simplesmente comunicar às pessoas quando você não trabalha sozinho, porque quando você é autônomo, fica mais fácil, que é você que determina as atividades que você faz. E ponto muito importante para você que é empreendedor ou autônomo ou trabalha sozinho. Qual é a tendência, tá? A tendência tem as atividades chatas que a gente tem que fazer? Tem. E aí a gente pega e faz? Não. A tendência de pessoas que são autônomas, empreendedores, que não devem nada para ninguém, não tem ninguém lá no pé dela cobrando, qual que é a tendência? A procrastinação dessas atividades. Só que muitas vezes essas atividades são essenciais para o crescimento do seu negócio, para o seu crescimento profissional. E aí você fica lá procrastinando, porque você não quer olhar para aquelas atividades, porque aquilo é chato de ser feito. E aí você deixa para depois. Por quê? Porque, em tese, eu só quero a parte positiva do meu negócio. Eu só quero fazer as atividades que me gerem emoções positivas. Então, essas atividades são chatas, que eu não gosto de desempenhar, eu nem olho para isso. Eu deixo sempre para amanhã, E, às vezes, são essas atividades que estão empacando o seu crescimento. Então, para com isso, para de se auto-sabotar, de se omitir no seu trabalho e começa a listar. Pelo menos tenha clareza dessas atividades. Tenha clareza das atividades que são chatas, para que você consiga olhar para elas e falar, tá, isso realmente é chato, isso aí realmente eu procrastino, isso realmente eu não gosto de fazer e me gera um monte de emoção negativa. Eu não gosto, eu não quero fazer isso. Ok, mas busque uma solução. Então, ou você se auto-adapta busca uma competência maior para executar aquelas atividades, ou busca ferramentas que vão te auxiliar na execução daquela atividade, ou busca alguém para delegar aquela atividade. Só que ficar tapando os olhos, ficar fingindo que aquilo é legalzinho, quer dizer, que aquilo não existe, você nem finge que aquilo é legalzinho, você simplesmente se omite daquelas atividades. Você finge que aquilo não existe, só que fica pesando na sua consciência, entende? Sempre tipo, eu deveria estar fazendo aquilo, mas não quero não. E aí você vai lá e faz outra coisa, ou do trabalho, ou da vida pessoal, e fica lá. E aí o seu negócio não vai para frente. Por quê? Porque você não está olhando para essa parte. O bom de trabalhar para alguém, bom e ruim, vamos dizer assim, é que tem alguém cobrando que você faça as atividades chatas. E com alguém cobrando, você, querendo ou não querendo, você vai ter que executar. Querendo ou não querendo, você vai ter que fazer. Só que aí o que acontece? As chances de você ficar mais insatisfeito e mais frustrado num trabalho em que você tenha um chefe direto pegando no seu pé ficam maior do que você sendo autônomo, do que você sendo empreendedor. Mas isso é uma pura ilusão. Por quê? Porque se você está se auto-sabotando no sentido das atividades chatas, de repente, às vezes, aquilo que você está fazendo nem te traz tanta satisfação, só que você tem uma ilusão de que, nossa, eu amo meu trabalho, mas é porque você sabota as atividades que geram emoções negativas para você. E isso pode ser uma grande autossabotagem do seu negócio, tá? Então, fica muito atento para isso. É muito importante você olhar, sim, para as atividades chatas. E quando você trabalha sozinho, quando você é autônomo, quando você é empreendedor, você tem que olhar para essas atividades chatas e buscar uma solução que pode ser pessoal, você pode resolver sozinho. A solução pode ser individual, pode ser pessoal. Você se melhorar, você encontrar um jeito para ressignificar essa atividade e transformá-la numa emoção positiva, ou excluir, se você perceber, não, isso aqui realmente não tem necessidade, ou delegá-la. São essas as opções que você tem. Mas não deixe de olhar para elas. Não deixe de fazer esse exercício. E caso você trabalhe com alguém, não tenha como fingir que essa atividade sumiu, porque vai ter alguém lá te cobrando toda hora. A ideia é, ou você também se capacitar, ou buscar meios externos, ferramentas, computador, programas, coisas que te ajudem a ter mais emoções positivas durante a execução dessa atividade, ou então você vai chegar e vai comunicar à pessoa que você está trabalhando que, olha, essa atividade que eu faço
me geram tais e tais e tais e tais emoções. E isso não está sendo legal, isso está me trazendo muita insatisfação. Eu sei que fazem parte do meu escopo, só que eu gostaria de entender com você se eu posso ter um prazo maior, se eu posso pedir para fulano me ajudar, se você consegue me ajudar de alguma maneira, se existe alguma outra alternativa para que eu consiga ressignificar e transformar essa atividade. Pronto. Por quê? Qual é o grande problema das pessoas que trabalham num emprego tradicional, vamos dizer assim? As pessoas, elas não conseguem, elas não sabem comunicar o que elas estão sentindo. Elas não sabem comunicar as atividades que estão pesando no dia a dia delas. Às vezes, são atividades, tipo, tudo, Carol. Se eu for falar pro meu chefe, eu tô lascado, você mandar embora porque eu odeio tudo. Opa! Então tem um grande problema. Mas se forem coisas pontuais, às vezes sim, você tem que comunicar com o seu chefe e isso pode ser revertido e você pode começar a se sentir muito mais feliz e muito satisfatório. Agora, não, Carol, é tudo. Eu odeio tudo. Fiz essa lista e tudo tá no negativo. Tá, então você talvez tenha que mudar ou de emprego ou de carreira. E tá tudo bem, só que você precisa reconhecer isso. Porque senão você fica aquela pessoa, aquela velha chata que só reclama, fazendo todos os dias a mesma coisa, só reclamando, só se vitimizando, só cheia de mimimi. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Então, assim, para ontem, o que vocês precisam é ter essa proatividade em sim reconhecer as atividades que não geram emoções negativas e as atividades que geram emoções positivas para você conseguir cada vez mais fazer mais as atividades que geram emoções positivas em você e ressignificar ou melhorar as suas competências ou delegar ou excluir, se possível, se não for causar nenhum prejuízo, as atividades que geram emoções negativas. É isso. Dessa forma você vai conseguir trazer muito mais satisfação no seu dia a dia, ressignificar as coisas chatas, transformar as atividades que não são legais no seu dia a dia para atividades mais interessantes que te geram mais emoções positivas, que te geram mais felicidade. Certo, gente? Entenderam a dinâmica desse exercício? Bora colocar ele em prática. Por quê? Teoria, muito bom, ótimo, excelente. Se você não colocar na prática, tudo isso vai cair no esquecimento e de nada vai ter adiantado você ter passado esses minutos aqui comigo. Então, tem que colocar em prática. Conhecimento sem prática vira esquecimento. Essa é a sacada. Conhecimento sem prática vira esquecimento. Então, bora colocar esse conhecimento na prática para que você não se esqueça dele, para que você coloque utilidade dentro desse conhecimento.